Glória a Deus. Aleluia. Amém. Estamos prontos em nome de Jesus. Sou muito feliz com Jesus, com tudo aquilo que Jesus fez, está fazendo e ainda fará nessa terra, em nós, por nós e através de nós. Se você não me conhece, meu nome é Mateus Pontes. E eu, juntamente com minha esposa Consuela Pontes, estamos apóstolos no reino de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Estamos administrando a APN Church, ministério que tem por nome Avivamento para as Nações. Sejam todos bem-vindos. Peço que você valide esse vídeo, essa live que vai ficar gravado, tá bom? No nome de Jesus. Deixando o seu joinha, o seu gostei, a sua curtida no nome de Jesus. Que você compartilhe também no nome do Senhor Jesus Cristo, para levar essa mensagem a mais ouvidos, a mais lares, e assim está edificando pessoas, está no nome de Jesus levando o entendimento. Oséias 4:6 fala algo muito interessante, que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Amém? Então, a falta de conhecimento traz miséria, traz escassez, traz doenças, traz morte. Mas quando há um entendimento, a cura, a libertação, a prosperidade, a abundância e a superabundância. Então o Senhor, Ele quer que nós tenhamos o entendimento, e o entendimento de quem Ele é, do caráter dEle, da vontade dEle, da obra que Ele realizou nessa terra e do propósito que Ele está cumprindo nessa terra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero convidar você a orar nesse momento juntamente comigo. Pai, santo é o Teu nome, te agradeço pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, com cada ouvinte, cada telespectador, Senhor. Em nome de Jesus, a minha oração é que o Senhor abençoe a todos. Em nome de Jesus, todos sejam abençoados. Que esta semana seja a melhor semana da vida de cada um deles. No nome de Jesus, que hajam respostas. Eu declaro milagres, declaro curas, declaro, Senhor, liberdade. Declaro, Senhor, respostas, a abundância de vida vindo sobre todos eles e tudo que leva o nome deles, no nome do Senhor Jesus Cristo. Toda artimanha, todo plano do inimigo contra cada um deles é frustrado no nome de Jesus. E o Senhor vence mais uma vez e o Senhor manifesta mais uma vez a sua vontade no nome de Jesus, o Rei da Glória. Aleluia, amém, diga amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Esse quadro é um quadro muito precioso, maravilhoso, que foi aberto por um comando do nosso Senhor, em uma estação de muita cura, cura da alma, cura física, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estivemos na sexta-feira, nosso primeiro de casa em casa do ano, este ano de 2022, e uma família inteira nos recebeu no seu lar. Foi assim tremendo aquilo que Jesus fez. Jesus entrou na casa, Jesus operou os seus sinais, seus milagres na casa, e Jesus permaneceu na casa. Todos receberam a Jesus dentro dos seus corações, e foi assim powerful, foi poderoso, louvado seja Deus. Ali, dores desapareceram instantaneamente, a artrite foi embora. Jesus chegou na casa, a artrite teve que fazer as malas e sair saindo. Foi assim, muito lindo o que Jesus fez. Desvio na coluna, no quadril, na lombar, também teve que ir embora quando Jesus chegou. Sequelas de chikungunya, da Zika, ano de 2017. Pense, a esposa do anfitrião, a anfitriã,
estava sofrendo desde então, né? Às vezes dava uns ataques e ia parar no hospital, fazer exames e tudo mais. Só que os médicos diziam que não tinha cura, é só um tratamento mesmo paliativo ali para amenizar as dores. E ela não estava na hora sentindo dor nenhuma, mas ali ela, mediante a operação do que Jesus fez, ela sentiu mudança, até a febre que ela estava sentindo ali na hora, paulatinamente foi cessando, e quando nós saímos dali ela já estava sem febre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, sequelas tiveram que fazer as malas e ir embora, porque Jesus chegou naquela casa. Louvado seja Deus. Obras mágicas que haviam contra a vida dela, da anfitriã, também foram quebradas, e louvado seja o nome do Senhor. O Senhor trouxe ali revelação. Tinha alguém que tinha uma inflamação no pé da barriga, no útero, para ser mais específico, e tinha outra que tinha pedra na vesícula, né? Mais tarde, quando eu perguntei, foi testificado ali, né? Uma jovem moça ali que tinha e estava com dores, inchada, instantaneamente ali a dor desapareceu. As dores tiveram que fazer as malas e ir embora, porque Jesus chegou na casa. Pedra na vesícula também, as pedras tiveram que fazer as malas e ir embora, porque Jesus chegou na casa. E eu vi ali muita contrição, muita sensibilidade, eu vi choro, e eu vi riso, e eu vi aplausos a Jesus, alegria. Porque quando Jesus chega, o reino de Deus chega, justiça chega, paz chega, e alegria no Espírito Santo chega. Tristeza vai embora, ansiedade, né? A moça desmaiava ali, sempre que dava ataques ela desmaiava. O Senhor me mostrou ali uma seta que transpassava ela, e ao remover a seta ela até respirou melhor. Foi algo assim muito lindo, muito instantâneo. Jesus chegou na casa, a ansiedade teve que fazer as malas e ir embora, e ela ficou muito feliz, sentiu a alegria do Senhor, né? Ali Jesus entrou dentro do coração dela, e foi algo assim lindo, maravilhoso, glorioso mesmo, poderoso aquilo que Jesus fez. Então, o reino de Deus, ele é chegado, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está dentro de todo aquele que crê em Jesus, que confessa Jesus como Senhor e Salvador. E este reino, ele pode ser levado a todos os lugares, porém, ele precisa ser manifesto. Como ele está dentro de nós, ele precisa ser manifesto, ele precisa ser expressado, externalizado. Shalom, querido Anderson, Deus te abençoe, meu amado. Ele precisa ser expressado, e se ele não for expressado, o reino de Deus pode estar no lugar, mas não está em operação. Então, por mais que estejamos diante dos doentes, diante dos enfermos tanto físicos como emocionais, por mais que estejamos diante deles, não há evidência, não há cura, não há nada acontecendo. A gente pode ir embora, o reino vai embora, e as pessoas continuam da mesma forma. Tristeza, ansiedade, depressão, dores, inflamações, sequelas, elas permanecem. Então é necessário que nós externalizemos o reino de Deus. Amém? Jesus, ele está dentro de todo aquele que nasceu de novo. E esse Jesus que está dentro, ele precisa ser revelado, ele precisa ser demonstrado. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 2, ele disse para os irmãos de Corinto que ele não foi até eles com palavras persuasivas, não foi até eles tentando convencer com filosofia, sociologias, conhecimentos históricos. Quando ele foi até eles, foi em demonstração, primeiramente anunciando Cristo crucificado, anunciando a obra que Deus realizou através de Cristo. E segundo, foi manifestando o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo. Romanos capítulo 14, verso 17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o reino de Deus. Então este reino precisa ser externalizado. Jesus precisa ser revelado. E como que Jesus vai ser revelado? Através dos sinais. Marcos 16, a partir do verso 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem. Os sinais devem acompanhar
aqueles que dizem que creem, aqueles que entregaram a vida a Jesus. Quais são os sinais? No nome de Jesus, expulsar os demônios, falar novas línguas, pegar em serpentes com as mãos, se beber algo mortífero, não fazer dano, e impor as mãos sobre os enfermos e curá-los. Louvado seja Deus. Então, por mais que o reino de Deus esteja dentro de nós, Jesus habite dentro de nós, nós é que temos total controle, ou seja, o livre-arbítrio de manifestar esse reino ou não. Amém? É por isso que o Senhor pediu para abrir esse quadro aqui, para que nós possamos compartilhar entendimento, conhecimento. Então, conto contigo para estar compartilhando, validando esse vídeo, essa live com o seu gostei, tá bom? No nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Então, foi algo assim tremendo que Jesus fez, né, naquele lar, naquela família, e é tempo disso. E foi neste tempo que o Senhor pediu para que abríssemos este quadro, e hoje eu quero trazer mais um entendimento da parte do Senhor. Esse está sendo o nosso terceiro encontro, né? E bendito seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre doenças versus enfermidades. Tem diferença? É a mesma coisa? Para a medicina é a mesma coisa. Doenças e enfermidades são as mesmas coisas, né? Porém, biblicamente nós não vemos isso. Existem sim diferenças entre doenças e enfermidades. Eu vou mostrar aqui biblicamente, tá bom? No nome do Senhor Jesus Cristo. Por que nós precisamos entender isso? Para que nós possamos ter uma boa ministração, tá? Todos podem curar no nome de Jesus. Todos filhos de Deus. Todos que são filhos de Deus. Todos que, conforme está escrito em João 1,12, creram e receberam a Jesus. Estes recebem o direito de se tornarem filhos de Deus. E por serem filhos de Deus, por crerem no nome de Jesus, podem manifestar os sinais que estão descritos lá em Marcos 16. Ok? Agora, se nós tratarmos as doenças e as enfermidades como se fossem as mesmas coisas, nós não obteremos o sucesso na ministração. Nós oraremos, ministraremos as pessoas e elas permanecerão da mesma forma, da mesma maneira. Se nós tratarmos como se fosse a mesma coisa, não haverá resultado nenhum, ou muito pouco. Ok? Mas o Senhor está trazendo entendimento e bendito seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 4, verso 23. Esse vai ser o texto fundamental no nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus, ele é a pedra angular, ele é o fundamento. Eu sinto forte o poder do Senhor. Glória a Deus. O Senhor vai liberar coisas maravilhosas para nós. Glória a Deus. No final nós iremos orar por cura, tá bom? No nome de Jesus. Então você conhece alguém que está doente ou está enfermo? Essa é a hora dessa pessoa ser curada, ser livre deste mal, no nome de Jesus. Então peço que você, durante essa transmissão, compartilhe com ele ou com ela, tá bom? Não importa quem seja, se crê ou se não crê, tá bom? Diga a esta pessoa, anuncie a esta pessoa ou a estas pessoas que Jesus heals, Jesus cura. Louvado seja Deus. Amo ver Jesus em ação, é lindo, é maravilhoso. Glória a Deus. Mateus capítulo 4, verso 23 diz o seguinte: E Jesus foi por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Olha só, Jesus, ele foi por toda a Galileia, então por todas as províncias, todas as aldeias que haviam ali na Galileia, ele foi, Jesus foi. Amém? Logo nós vemos que ele não esperava apenas que as pessoas viessem até ele. Ele ia até as pessoas. E ele ia não somente pregando
mas também ia ensinando. Olha, ensinando e pregando em suas sinagogas. E a mensagem que Jesus pregava não era batatinha, quando nasce espalha rama pelo chão. Não era qualquer coisa que Jesus pregava. Não era qualquer coisa que Jesus anunciava. Jesus pregava, Jesus ensinava o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Era isto que Jesus pregava. Só que ele não somente pregava, ele manifestava este reino. Paulo aprendeu com Jesus. Ele não somente anunciava o reino de Deus, mas ele manifestava o reino, o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo. E quais eram as manifestações que haviam quando Jesus ele pregava o Evangelho do Reino? E curando todas as espécies de enfermidades. Jesus curava todas as espécies de enfermidades. Não havia nenhuma enfermidade que poderia resistir ao poder manifesto através da vida de Jesus. Tem uma vírgula. E todas as espécies de doenças entre o povo. Da mesma forma, não havia nenhuma doença que poderia resistir o poder do nosso Senhor. Amém? Então nós vemos aqui enfermidades e doenças. Todas as espécies de enfermidades e todas as espécies de doenças. Jesus ele fez distinção entre as duas. Ok? Então nós temos aqui a certeza de que há diferenças entre elas. Nós vamos ver algumas, nós vamos aprender algumas. Glória a Deus. Jesus não tratava a doença como a enfermidade, ele tratava a enfermidade como a doença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Vamos dar uma olhada aqui em João capítulo 9, do verso 1 ao 2. Aqui nós vemos um exemplo, tá? De doença. De uma doença aqui. Diz a palavra do Senhor. E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, este homem ou seus pais? Verso 3. Jesus respondeu: Nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Aqui está falando de uma doença. Esse homem, ele era cego de nascença, ele nasceu cego. E os discípulos de Jesus, ao vê-lo, fazem uma pergunta muito interessante. Pergunta: Mestre, quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? E Jesus dá uma resposta mais interessante ainda. Nem ele pecou e nem seus pais, mas ele nasceu assim para que nele se manifestassem as obras de Deus. A pergunta dos discípulos a Jesus demonstra que eles não sabiam distinguir se era uma doença ou se era uma enfermidade. Porque a doença, já vamos entrar aqui na diferença entre elas, a doença, a origem dela é natural. As doenças, elas são provocadas ou por fungos, ou por bactérias, ou por vírus, ou por um choque. Então as torções, luxações, certo? Os rompimentos ou quebras, tá? Desgastes, ok? São raízes naturais, origens naturais. E este jovem, esse homem, ele era cego de nascença. Então provavelmente ele nasceu com uma má formação nos olhos, no globo ocular. Certo? Tanto que Jesus, quando vai ministrá-lo, o texto segue dizendo isso, você pode ler depois por completo,
Diz que Jesus cuspiu no chão e fez um lodo e untou os olhos daquele cego e mandou ele se lavar no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Tá? Significa que Jesus ele teve que gerar ou regenerar aquela região. Por quê? Porque havia uma deformidade, faltava alguma coisa. E ali Jesus teve que gerar ou regenerar. E olha a matéria-prima que ele utilizou. Utilizou pó da terra úmido. A mesma coisa, o mesmo material que foi usado lá no Éden, lá antes do Éden, perdão, em Gênesis capítulo 2, verso 7, quando não havia chovido sobre a terra, mas um vapor saía debaixo da terra. E Deus, ele não cria, ele forma um corpo para o homem do pó da terra. Olha a matéria-prima, pó da terra úmido, por causa do orvalho que subia debaixo da terra. A mesma coisa que Jesus fez quando ele cuspiu na terra e fez um lodo e ungiu os olhos daquele cego de nascença, e ele foi se lavar e passou a enxergar. Era uma doença que o impedia de enxergar. Mas a partir do momento que o Senhor ou criou algo que não tinha, ou regenerou algo desgastado ou deformado desde o nascimento dele, ele passou a enxergar perfeitamente. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Tá? Lucas 10, do 8 ao 9. Que nós vamos ver um exemplo claro de enfermidade. Estão prontos? Estão preparados? Louvado seja Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Lucas 10, do 8 ao 9. Perdão, é Lucas 13, do 11 ao 13. Uau! Estava adiantando uma referência, só um instantinho. Isso. Exatamente, Lucas 13, do 11 ao 13. Diz assim, ó. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade fazia 18 anos. Estava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, tu estás liberta da tua enfermidade. Shalom, querida irmã Luzia. Deus lhe abençoe grandemente. E ele, Jesus, impôs suas mãos sobre ela e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Uau! Powerful, poderoso, poderoso, poderoso. Preste muita atenção. Aqui já não era uma doença, era uma enfermidade. Claramente a palavra de Deus diz: espírito de enfermidade. Jesus, quando impôs as mãos sobre ela, disse: seja livre, estás liberta da tua enfermidade. Amém, amém, shalom. Claramente nós vemos que a enfermidade desta mulher, ela era provocada por um espírito. Logo, a origem, a raiz da enfermidade não é natural, é espiritual. Pode ser provocada por espírito de enfermidade, por espíritos de tormento ou por espíritos de aflição. Tem dores inexplicáveis que aparecem, que as pessoas sentem, vão a médicos, vão a especialistas, tanto públicos como particulares, e eles não conseguem encontrar a raiz. O que é isso? É uma enfermidade, não é uma doença. Se tratar como uma doença, não tem como, não tem solução. Não vai ter solução nenhuma, não vai ter êxito nenhum. Pode tomar medicamentos, pode fazer tratamentos, não cessa. Pode amenizar, mas não cessa. Por quê? Porque é provocado por um espírito, e espírito é um ser espiritual. Amém? Dores que caminham pelo corpo. Quem aí já
Já conheceu alguém que tem ou teve dores que caminhavam pelo corpo? Saiu de uma região, iam para outra, saiu de outra região e iam para uma outra. É um espírito de aflição, provoca dores desconfortantes, às vezes insuportáveis, que nem morfina dá jeito. Shalom, querida Marília, Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. O povo de Deus está entrando. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre doenças e enfermidades. A diferença entre elas duas. Que nós não podemos tratá-las como se fossem as mesmas coisas. Não. Tem distinção. Cada uma tem a sua característica e devemos lidar com elas de formas diferentes. Tanto aqueles que ministram, que todos os filhos de Deus podem e devem ministrar curas, tanto para aqueles que estão passando por essa situação, ou por essas situações, no nome de Jesus. Shalom, querida Aline, Deus te abençoe grandemente, no nome de Jesus. Grande alegria estar com todos, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Doenças têm sua origem natural, provocadas por fungos, vírus, bactérias ou choques, pancadas, torção, luxação, quebra, desgaste. A origem é natural, ok? Nós devemos lidar com elas de uma forma, de uma maneira. O exemplo que foi dado lá em João capítulo 9, do verso 1 ao 3, sobre a cura de um cego de nascença. Foi a cura de um cego de nascença. Então ele tinha uma doença nos olhos que o impedia de enxergar. Já as enfermidades, a sua origem ela é espiritual, provocada por espíritos. Espírito de enfermidade, espírito de aflição, espírito de tormento. Ok? O exemplo dado está lá em Lucas capítulo 13, do verso 11 ao 13, que fala acerca desta filha de Abraão, ou seja, era uma serva do Senhor, que deixa eu só verificar aqui quanto tempo, 18 anos estava curvada, era corcunda, e a razão por ela estar corcunda era um espírito de enfermidade que a mantinha travada, mantinha ela presa. Quando Jesus foi até a igreja, a sinagoga, e vendo-a, chamou-a e ministrou ela, libertando ela, ela instantaneamente se endireitou. Louvado seja Deus. Amém? Percebam que Jesus ele não cuspiu no chão e passou lama nas costas dela, não. Jesus pôs as mãos sobre ela e afugentou, expulsou o espírito de enfermidade, e ela instantaneamente se endireitou. Da mesma forma, Jesus lá quando foi ministrar o cego de nascença, ele não colocou a mão nele e repreendeu o espírito de cegueira, sai dele e não volte mais. Jesus não fez isso, ele cuspiu no chão. Jesus cuspiu no chão, fez barro, lodo, ungiu os olhos daquele homem, o enviou, mandou que ele fosse se lavar, e quando ele voltou enxergando. Bendito seja o nome do Senhor. Então há um tratamento, há uma forma, um trato com a doença, e há um trato específico com a enfermidade. Amém? Nós não podemos confundir. Glória a Deus. Para quem ministra ou quer aprender a ministrar, quando se vai ministrar doenças, temos que ter entendimento que a origem é natural. Precisamos identificar qual é a raiz. É um vírus? Por exemplo, o corona. Corona é um vírus. Tá? Durante a pandemia, nós estivemos ministrando pessoas, que estavam com coronavírus, e elas foram curadas instantaneamente. Inclusive ministramos pessoas com sequelas e elas foram também curadas instantaneamente. Ok? A raiz é natural, vírus. Tem também uma raiz espiritual, mas nós lidamos primeiramente com o natural, destruindo o vírus. Depois lidamos com o espiritual, expulsando o espírito que veio por meio do medo, tá? Medo atrai espíritos. Glória a Deus. Pessoas foram curadas, mas a origem primária era o quê? Era natural, vírus.
fungos. Já ministramos pessoas que tinham doenças por causa de fungos. Ok? Foram curadas. Bactérias também. Tá? Glória a Deus. Pessoas que tinham desgastes. Deixa eu só... Tá chegando muita mensagem aqui. Pronto, silenciei aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Rei da Glória. Louvado seja Deus. Pessoas que tinham desgaste na coluna, desgaste no joelho, desgaste no ombro. E elas foram regeneradas. Tá? Porque nós lidamos de acordo com a sua raiz, sua origem, em nome de Jesus. Nós também já lidamos com pessoas que tinham falta de ar, tinham parte dos pulmões comprometidos, ou tinham uma doença no estômago. Uma doença não, tinha uma enfermidade no estômago, uma dor que não cessava, dor de, sabe, se encurvar, faziam exames e não identificava nada, tomava remédio, não cessava. E quando chegamos e ministramos, quebrando todo o mal e expulsando o espírito que estava trazendo aquela aflição, a pessoa instantaneamente foi curada, ela ficou aliviada, né? Porque é dessa forma que acontece. Então, como lidar com as doenças? Descobrir a raiz. É o que? É o vírus? É um vírus? É uma bactéria? É um fungo que está ocasionando isso? Está causando aquilo? É o que? Um desgaste, um acidente, uma torção, uma luxação? Quebrou? Cada caso é um caso. Se quebrou, eu vou ministrar para que seja colado, restaurado. Tá? Se deslocou, eu vou ministrar. Se não voltou para o lugar, eu vou ministrar para que volte para o lugar e que as dores desapareçam. Ok? Se já foi posto no lugar pela própria pessoa, pelo médico, mas ainda está com dores, ainda sente que é inflamado, eu vou ali ministrar para que a inflamação desapareça. Vocês estão entendendo? Estou entregando tesouros aqui preciosos para vocês. Tá? No nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Ok? Desgastou, eu vou ministrar regenerando no nome de Jesus. Tudo é no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E se é uma enfermidade? Se é uma enfermidade, eu não posso ministrar para regenerar, para emendar, para restaurar. Eu não posso. Eu tenho que ir na raiz. Qual é a raiz? É um espírito. Eu descubro qual é. Tá? Vou falar um pouquinho sobre isso. Espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade, ele traz enfermidades. Trazem câncer. Alguns tipos de câncer são provocados por espíritos, não por um vírus ou por uma bactéria. Tá? É espírito mesmo, é espiritual. Alguns nódulos que aparecem nos seios ou pelo corpo das pessoas. É um espírito de enfermidade. Ok? Alguns tipos de doenças não, alguns tipos de dores, queimações, até mesmo refluxo que ocorrem na região do estômago. Espíritos. A AIDS é um espírito. Sabia disso? Não é simplesmente um vírus, tem um espírito que atua. Asma. Asma é um espírito. Já lidamos com ele. Já. Pessoas que foram curadas de asma. Pessoas que eu só falei para quebrar a bombinha. No nome de Jesus. A pessoa que quebrou a bombinha já foi curada. Nunca mais deu ataque. Era asma alérgica. Né? Quando alguns tipos de pós afetava e dava ataque, tinha que correr para a bombinha. Foi curada. Foi curada mesmo, uma jovem senhora. É um espírito. Quando a bombinha foi quebrada, o espírito teve que sair fora. Para nunca mais voltar. Qual é o outro, meu Deus? Lupus. Lupus é um espírito. Lupus é um espírito. São espíritos de enfermidade. O que você faz? Ordena que o espírito saia e não volte mais, no nome de Jesus. E quem pode usar o nome de Jesus? Quem é filho. Tá? A palavra de Deus conta a história de sete homens que eram filhos de um sacerdote.
de um pastor da época, né? E eu costumo dizer que filho de crente não é neto de Deus, tá? Todos temos que tomar uma decisão com Cristo, fazer uma aliança com Deus por meio de Jesus Cristo. E estes 7 homens se aventuraram em querer expulsar um espírito de um rapaz. E eles chegaram e falaram: em nome de Jesus, a quem Paulo serve, eu te ordeno que saia dele. O espírito, falando na boca do homem, disse: bom, Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, mas vocês quem são mesmo? E a palavra de Deus é bem clara em dizer que este espírito, né, foi contra eles, deu uma surra neles, de maneira que eles tiveram que fugir, e fugiram pelados, nus, sem roupa. Tamanha violência que foi a peia. Vocês estão entendendo? Então, eram 7 homens que não eram filhos de Deus. Eles não tinham nascido de novo, não tinham tomado a decisão com Jesus, com Deus, né, aceitando, entregando as suas vidas a Jesus, e queriam usar o nome de Jesus, assim como Paulo usava o nome de Jesus. Eles viram Paulo usando o nome de Jesus. Quando Paulo usava o nome de Jesus, os demônios saíam aos gritos, aos berros das pessoas. E as pessoas eram livres. Eles queriam fazer a mesma coisa, mas eles não puderam, porque não eram filhos. Mas todo aquele que é filho de Deus, estes podem usar o nome de Jesus, e o nome de Jesus tem validade na boca destes, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Ok? Então, expulsar no nome de Jesus, olha, preste atenção, expulsa e proíbe de voltar, porque senão o espírito vai pensar. Eles são inteligentes, eles pensam, tá? São seres milenares. Eles pensam: bom, fulano, ciclano mandou eu sair, mas não disse que não era para me voltar, então eles vão embora, obedecem o comando, porque a autoridade é o nome de Jesus. Mas eles voltam. Por quê? Porque não foi dada uma ordem para que eles não voltem, para que eles não voltassem. Ok? Espírito de tormento. Mateus 18 conta a história de um rei, uma parábola que Jesus usa para trazer um princípio espiritual, que um rei, ele foi acertar as contas com seus servos, e um lhe devia bastante dinheiro, e o rei queria castigar ele, mas ele pediu por misericórdia. Então o rei foi muito além de não castigá-lo, perdoou a dívida dele. Só que este servo, ele tinha um companheiro, né, de serviço, que também lhe devia, mas devia uma quantidade assim, bem menor do que ele devia ao rei antes, uma quantidade insignificante. E ele foi cobrar deste companheiro, né, de serviço, e enforcou ele e disse: dai-me aquilo que tu me deves. E assim como ele havia feito diante do rei, esse companheiro de serviço fez. Disse: olha, tem paciência comigo, eu vou te pagar tudo, entendeu? Tem misericórdia de mim. Mas ele não quis saber, jogou ele na cadeia. Os demais companheiros de serviço, vendo e ouvindo aquilo, ficaram muito tristes e foram falar para o rei. É o que conta a parábola, Jesus contando, para trazer um princípio espiritual. E o rei, sabendo, mandou chamar aquele servo e chamou ele de perverso. Servo perverso, você me devia, mas eu fui misericordioso e perdoei-lhe a dívida. Não devias, da mesma forma, ter feito com o teu companheiro de serviço? Agora, porque você fez isso, chamou os guardas e disse: lançai-o nas prisões exteriores, nas trevas exteriores. E deu uma ordem aos atormentadores para atormentá-lo até que ele pague até o último que me deve. Jesus terminou dizendo: da mesma forma fará o meu Pai a esta geração, se não perdoarem uns aos outros. Preste muita atenção nisso. Esses espíritos de tormento, eles vêm permitidos pelo próprio Deus. Satanás, lá em Jó capítulo 1, capítulo 2, não podia tocar em Jó sem a permissão de Deus. Quando Deus deu permissão a Satanás para tocar em Jó, tocar nas áreas da vida dele, na área física, emocional, financeira, até mesmo na área espiritual, só não tocou na vida dele, né, em questão de matá-lo, mas o restante tocou em tudo.
Ele ficou doente, perdeu filhos, perdeu bens, perdeu servos, perdeu tudo. Só não perdeu a vida e nem perdeu a esposa, né? Que não era sábia. Mas enfim. Então Satanás tocou. Da mesma forma, Deus, ele retira a sua proteção, a sua cerca de proteção, que era o que Jó tinha ao redor dele. Retira dessas pessoas que não perdoam. Das pessoas que não perdoam. Gente, perdão é coisa muito séria. E perdão não é para quem merece, perdão é para quem necessita. Todos nós necessitamos de perdão, por isso que Deus enviou o seu único filho para morrer por nós. Nós não merecemos. Se fôssemos receber algo porque merecemos, nós receberíamos condenação eterna, porque todos nós pecamos, todos nós pisamos na bola com Deus, todos nós ofendemos a Deus, todos nós levantamos ira diante do rosto, da face do nosso Deus. Mas Deus, ele nos amou tanto que ele enviou o seu filho para que por meio desse filho, a morte e a ressurreição dele, nós sejamos perdoados. Por quê? Porque nós necessitamos de perdão. Então, é um princípio espiritual. Quer ser perdoado? Perdoe. Quer ser perdoado por Deus? Perdoe seu próximo. Tem muitas enfermidades que elas ocorrem por causa de falta de perdão, da falta de perdão. Tá? Eu já vi casos, já lidei com casos de pessoas que estavam enfermas porque não perdoavam, porque eram magoadas com a mãe, magoadas com o pai, magoadas com o padrasto. Essas pessoas fizeram algo que machucaram, feriram? Sim, fizeram. Isso não justifica, mas nós precisamos entender que o perdão é para quem necessita, não para quem merece. Ah, mas abusaram de mim. Ah, mas falaram, me amaldiçoaram. Ah, mas me agrediram. Ah, mas me envergonharam. Gente, não justifica. Quanto de coisas ruins nós fizemos contra Deus. Blasfemamos, mentimos, enganamos, trapaceamos. E Deus, ele agiu de graça e bondade para conosco, nos perdoou as dívidas. Quem somos nós para não perdoarmos os nossos semelhantes? Lembrando que perdão não é esquecimento. Perdão não é fingir que não aconteceu. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma atitude que eu tomo. De dizer, eu perdoo aquela pessoa, eu libero aquela pessoa. Já lidei com pessoas que estavam... No caso, a última que lidei foi... Ela tinha rinite. Sabe, escorrendo aquele líquido, velho? Às vezes até cheira mal. Continuamente. E aí eu cheguei para a jovem e falei: você quer ser livre? Ela falou: quero. Eu falei: você precisa perdoar sua mãe. Ela falou: não consigo. Falei essas mesmas coisas que eu estou falando para você. Ela falou: eu não consigo. Eu falei: eu te ajudo, bora lá. E ela não quis. O que aconteceu? Foi para casa com a mesma enfermidade. Tá? Foi para casa com a mesma enfermidade. Já lidei com uma pessoa que tinha câncer. Não sei se ela está viva ainda. Mas ela não quis liberar. Ou fingiu que liberou. Ela não foi sincera no declarar da palavra. E o câncer não pôde deixá-la. Por quê, pastor, não pôde deixá-la? Porque Satanás estava segurando. Você pode chegar com toda a autoridade no nome de Jesus. Nada acontece. Você pode chegar carregado de unção e liberar sobre aquela pessoa. Nada acontece. Sabe por quê? Porque Satanás tem uma legalidade, uma pólice. Aquele espírito de tormento tem direito de continuar ali. Ele não está ali ilegal. Se ele estivesse ilegal, nossa, você só cuspiria na pessoa, né? Falando de uma forma exagerada. Claro que a gente não cospe na pessoa. Amém? Mas poder cuspir na pessoa, nesse exemplo figurativo aqui, que a pessoa seria curada. Por quê? Porque está ilegal aquele espírito. Agora, se ele tem legalidade para ficar, ele só sai se a pessoa rasgar a legalidade que ele tem. Como é que rasga? Perdoando. Amém? E o espírito de aflição? Geralmente esses espíritos de aflições eles vêm por meio de obras de inveja, obras de macumba, simpatia e várias outras obras das trevas aí, tá bom? Às vezes até um sentimento, sabe? De inveja.
aí a pessoa recebe esse espírito. Às vezes a pessoa olha para outra e tem inveja do cabelo. E aí esse espírito entra por meio dessa legalidade que a outra pessoa abriu, e aí o cabelo começa a cair, começa a ferir o couro cabeludo. Já vimos casos assim, entendeu? E é terrível, 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 terrível. Ok? Então você chega lá, identificou que é um espírito de aflição, amarra o bicho, porque pensa num bicho teimoso. Você manda ele embora, ele corre, por exemplo, estava no ombro, ele corre do ombro para o joelho. Manda ele embora, ele corre do joelho para a ponta do dedo. Nossa, já lidei com esse espírito e cansa, gente. Mas quando a sabedoria, que eu vou compartilhar agora, tá? Amarra o bicho no nome de Jesus e ordena que ele saia e não volte mais. Então ele não corre para lugar nenhum. Só vai embora para os lugares áridos sem direito a retornar. Amém? Então essa é a diferença entre entre doenças e enfermidades, ok? Eu quero fechar aqui compartilhando 2 textos. Jesus, ele transmitiu isso para os seus discípulos. É por isso que eu estou aqui ensinando. É por isso que eu estou aqui com autoridade falando, compartilhando. Não somente aquilo que está escrito, mas também experiências que vivemos, tá? Não somente experiências que vivemos, mas aquilo que está escrito, amém? Louvado seja Deus. Nós não podemos viver pautados nas nossas experiências, precisamos viver pautados na palavra revelada de Deus. Então, quando as nossas experiências estão pautadas na palavra de Deus, nossa, tem uma autoridade muito forte. Glória a Deus, exatamente o que estamos exercendo aqui. Então, Jesus transmitiu este ensino, este entendimento. Aquele que lá em Mateus 4:23 nós lemos, demonstramos, aqui ilustrando, que ele veio por toda a Galileia, por todas as regiões ali da Galileia, pregando, ensinando, anunciando o Evangelho do Reino, curando todas as espécies de enfermidades, curando todas as espécies de doenças. Este mesmo Jesus separou 12, Lucas capítulo 9. Então ele, chamando os seus 12 discípulos, lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios. Olha, se todos os demônios estão inclusos os espíritos de enfermidade, espíritos de tormento e espíritos de aflição. Glória a Deus, louvado seja Deus, vírgula. E para curarem doenças. Jesus deu a eles, aos seus discípulos, poder, amém? E autoridade também para curarem doenças. E doenças no plural. Não foi uma doença, mas foram todas as doenças. Amém? Este mesmo Jesus depois levantou mais 70, conforme está escrito lá em Lucas capítulo 10. Louvado seja Deus. E no verso 8 e 9, ele diz algo, dando instruções. E em qualquer cidade em que entrardes, e eles vos receberem, comei das coisas que eles colocarem diante de vós. E curai os enfermos que houver nela, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Lembra o reino de Deus que nós falamos lá no início? Exatamente, é assim que os discípulos de Jesus devem agir. É assim que todo aquele que crê deve agir. Jesus nos deu poder e autoridade para estarmos operando, estarmos curando todos aqueles que estão doentes e todos aqueles que estão enfermos. É por isso que eu estou aqui transmitindo esse ensino, compartilhando um pouquinho da nossa experiência, compartilhando essa revelação maravilhosa, transmitindo a pessoas que desejam operar, amém? Essas coisas, aqueles que estão tendo seus olhos abertos e vendo, puxa, a palavra de Deus diz que eu posso isso, por que não está acontecendo isso comigo? Falta entendimento. É por isso que nós temos uma escola Ruios, Filhos Maduros, tá bom? Se você tem interesse em aprender, é simples, não vai ter muita dificuldade, não, nem muita burocracia. Entre em contato, tá bom? No nome de Jesus, vou deixar meu contato aqui, 95991244397, 95991244397, ok? O investimento vale a pena. Por quê? Porque são revelações bíblicas, verdades escriturísticas, no nome do Senhor Jesus Cristo, que irão capacitar, habilitar todo aquele que tem,
vivido inconformado, já estão inconformados em ler Mateus, Marcos, Lucas, João, os Evangelhos, ler o livro dos Atos dos Apóstolos, o coração queima em ver isso, mas não está vendo, não está vivendo. Ou se vê raramente acontecendo, uma vez na vida e outra na outra vida, né? E pessoas ao redor doentes, enfermas, morrendo, indo antes da hora, né, para a eternidade, enfim. Querem aprender? Vale a pena o investimento, tá bom? Não é difícil. Entre em contato comigo, que nós iremos dar todas as instruções. Você que está assistindo, você que é líder, você que é irmão, ok? Você pode mostrar esse vídeo, essa live para o seu líder e sugerir para ele, olha, tem um apóstolo, tem um pastor ali que ele ensina essas coisas e é bíblico. Pode ter certeza, é bíblico, gente. Não tem nada de coisas erradas não, ou parte de trevas não. É bíblico, tá? Quem ensina é o Espírito Santo e nós também nos dispomos a ir até ministérios, a outras igrejas, outras denominações, para estar transmitindo esse ensino através de seminários, de treinamentos práticos, treinamento prático, sem enrolação, direto, entendeu? O nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Então, nós temos para você aprender tanto online conosco, tá bom? Nós temos mentorias, treinamentos também, e nós podemos ir até você para estar ensinando, até a sua congregação, você que é líder, até a sua congregação, você que é irmão e que deseja realmente ver o sobrenatural de Deus sendo vivido de uma forma natural, tá bom? Porque essa é a realidade, o sobrenatural sendo vivido de uma forma natural, curando os enfermos, curando os doentes, expulsando os demônios, limpando os leprosos, ressuscitando os mortos e anunciando a mensagem, o evangelho do reino de Deus, não somente de boca, mas de fato, de verdade, demonstrando, testemunhando através dos sinais. Louvado seja Deus. Amém? Então, 95991244397. Ah, pastor, eu moro em outro estado. Não tem problema, nós podemos verificar as possibilidades. Nós vamos até você no nome de Jesus, tá bom? Com muita alegria. E 2-3 dias a gente faz um reboliço, vira a cidade de cabeça para baixo, vira o estado de cabeça para baixo, porque o reino de Deus ele é de ponta cabeça, amém? O maior, quem quer ser o maior tem que ser o menor, quem quer ganhar tem que perder, quem quer rir tem que chorar, amém? Quem quer viver tem que morrer, louvado seja Deus. Então é de cabeça para baixo o reino de Deus, amém? Nós temos alguém doente, alguém enfermo aqui para ministrar, em nome de Jesus. Se tiver alguém online aqui, doente ou enfermo, com alguma dor, com algum desconforto, essa é a hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se não, vou deixar essa oração, essa ministração gravada para aqueles que irão assistir posteriormente, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irão ser curados, irão ser livres de todo mal da mesma forma, porque quem faz é o Senhor, e para o Senhor não há limites, para o poder dele não há barreiras. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, eu te apresento a cada pessoa, meu Pai, que está assistindo online, aqueles que estão assistindo agora gravado, meu Deus. Eu peço, Senhor, que teu poder venha sobre cada um. Em nome de Jesus, sobre cada ambiente. Senhor, pelo Espírito me conecto com cada um deles. Aqueles, Senhor, que estão doentes serão curados. Aqueles, Senhor, que estão enfermos também serão curados. E o poder do meu Senhor vem sobre todos agora e cumpre o propósito em nome de Jesus. 1, 2, 3. Fogo. 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 Em nome de Jesus. Todo desgaste agora seja restituído. Em nome de Jesus. Tudo que está quebrado agora seja restaurado. Aonde havia torção, em nome de Jesus, inflamação, desapareça agora para nunca mais voltar. Dores desapareçam agora para não mais voltar, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Tudo que estava desalinhado, alinhe-se agora. Coluna, alinhe-se agora. Em nome de Jesus. Braços, alinhe-se agora. Em nome de Jesus. Pernas, alinhe-se agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Em nome de Jesus. Caroços desapareçam. Tumores desapareçam. Câncer desapareçam para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ansiedade desapareça agora. Depressão desapareça agora em nome de Jesus. Eu expulso agora todo espírito de enfermidade, todo espírito de aflição, todo espírito de tormento agora. Se você identifica que há um espírito de tormento que tem atormentado a sua vida, libere perdão. Diga: eu perdoo fulano, eu perdoo todos aqueles que me causaram dano, todos aqueles que me fizeram sofrer. Diga com toda sinceridade: eu perdoo. Agora sai em nome de Jesus todo espírito agora. Em nome de Jesus, de tormento, nunca mais volte. Espírito de aflição, eu te amarro agora. Onde você está agora, no corpo desta pessoa, no nome de Jesus, você sai para nunca mais, com todas as dores. Sai agora e não volte mais. Não volte mais, em nome de Jesus. Eu te proíbo de retornar, em nome do Senhor Jesus Cristo. O poder do meu Senhor vem sobre todos. Restaura, regenera, destrói aquilo que não é para estar. Substitui aquilo que já não tem mais jeito. Em nome de Jesus. Órgãos novos. Em nome de Jesus. Apêndice. Em nome de Jesus. Vesícula nova. Em nome de Jesus. Fígado novo. Rins novos. Em nome de Jesus. Pâncreas novos. Em nome de Jesus. Discos novos da hérnia. Da coluna. Hérnia de disco. Desapareça para nunca mais voltar. Todas as dores também em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus, em nome de Jesus. Mais fogo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Oh, glória. Ó. Os cabelinhos ficam todos arrupiados. Porque o poder de Deus é real. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Shalom, querido pastorzão Lucas Oliveira. Deus abençoe. Deus abençoe sua amada também. No nome de Jesus. Queridos, você que estava com alguma dor, você que estava com algum desconforto, você que não podia movimentar, sentia dores, sentia desconforto, estava com queimação, estava com alguma inflamação, que tinha caroços, que estava com câncer. Faça agora o que você não podia fazer. Cheque agora se tem dor. Cheque agora, em nome de Jesus. Declaro 100%, em nome de Jesus. 100%. Todo o restante, em nome de Jesus, sai. Para não voltar mais. Seja restabelecido completamente. Restabelecida completamente no nome de Jesus. Cheque agora, em nome de Jesus. Amém? Peço que deixe teu comentário, tá bom? Diga para mim se diminuiu, se foi embora completamente, se foi curado, tá? Manifesta para mim através dos teus comentários a manifestação da cura, o recebimento da sua cura, o seu milagre de cura, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe grandemente. Estou indo lá. Jesus heals, Jesus cura. Amém? E não trate doença como se fosse enfermidade, né? Não trate enfermidade como se fosse doença. Cada uma tem a sua característica e deve ser lidada de forma distinta. Em nome de Jesus. Muito feliz de estar com você. Aguardo o teu comentário. Você que não nos segue aqui no Instagram, APN Church, amém? Nos siga no nome de Jesus e recomende essa página. Sempre estamos postando alguma coisa pertinente ali, que vai acrescentar, que vai edificar a fé, que vai trazer fome e sede, gerar fome e sede em você para buscar mais de Deus e viver assim aquilo que Deus quer que todos nós vivamos no nome de Jesus. Você que está assistindo aqui pelo canal do YouTube, amém? Peço que você se inscreva no canal, valide com seu joinha, que você comente, que você compartilhe no nome de Jesus e recomende o nosso canal também para a glória de Deus Pai, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão com o seu Santo Espírito seja convosco, não somente hoje, mas todos os dias de vossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Quem disse amém, cumprimente alguém e até a live que vem. Fui! Jesus heals, Jesus cura. Falou!